Olá a todos, sou o Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E cada dia que passa eu falo isso mais rápido. Hoje eu vou inaugurar uma nova playlist, respondendo aos inscritos. Todo vídeo eu termino pedindo sugestões para outros vídeos, né? E pela primeira vez alguém trouxe. Então eu gostaria de agradecer, eu anotei aqui, tá? Emanuele Anatassapoulos. Peço desculpas se eu disse seu nome errado, mas ela deu uma sugestão. Pediu para eu falar sobre a transferência na psicose. Um assunto espinhoso, né? Um assunto delicado, porque envolve dois conceitos, envolve o manejo. É... Quando eu vi a crítica, eu fiquei pensando, bom, eu faço isso toda semana, mas como que é explicar isso que eu faço, né? O desafio estava aí. E o desafio aceito. Então fica aí a dica, se você quer algum tema, alguma ideia, tem alguma curiosidade, aproveita, manda ver, eu gravo um vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro que é interessante localizar, né? Nós temos dois conceitos, então vamos explicar rapidamente os dois conceitos e a junção deles praticamente se faz. Transferência. Transferência é o grande instrumento que nós temos. Não se faz psicanálise sem a transferência. E a transferência, para ficar bem claro, ela acontece a todo momento, em todas as relações, em todas as circunstâncias. A gente não fala de uma coisa exclusiva da clínica. Então, para que serve a transferência na clínica? A transferência na clínica é a leitura que o analista faz da situação. Mas o que é transferência? Você já foi no banco, entrou no caixa eletrônico e precisa pagar uma conta, fazer um depósito para alguém, pagar a sessão do analista, uh, e fez uma transferência bancária. Então, transferência vem daí. Eu tiro de A e coloco em B. Então, toda relação humana é uma relação projetiva. Então, quando eu estou na mesa de bar com os meus amigos falando bobagem, discutindo o futebol do fim de semana, discutindo quem ganhou a corrida de Fórmula 1, discutindo o filme que vai estrear da DC, sei lá. Eu estou falando com meus amigos, mas eu também não estou falando com meus amigos, eu estou projetando. Então, toda a relação humana, ela se faz ao mesmo tempo com a pessoa que eu estou falando, mas se faz num jogo emocional. Então, você provavelmente já viu alguém e aconteceu do santo não bater, sabe? Puta, eu não fui com a cara dessa pessoa, a pessoa não fez nada, a pessoa não abriu a boca, a pessoa nem olhou pra você por 5 minutos, mas você não foi com a cara dela. Transferência. Você viu alguém na hora, pensou, nossa, que linda. Transferência. Então, a transferência é a projeção, é uma relação afetiva. Na análise, nós lemos, nós entendemos, então, aquele meu paciente, o que, que ele precisa que eu seja? Em que lugar ele está me colocando? Ah, ele está me colocando no lugar de pai, ele está me colocando no lugar de irmão, ele está me colocando no lugar de tutor, ele está me colocando no lugar de analista. Isso é metade da transferência. A outra metade é, ele está me colocando no lugar de pai. Que pai? É o pai que ele tem? É o pai que ele quer? É o pai que ele não teve? É o pai que ele precisa? É o pai que não precisa? É o pai que alimenta o sintoma? É o pai que vai trazer a saúde? Então, a transferência é essa leitura e é esse lugar onde o analista ele é colocado. Ele começa a falar daquele lugar e ele entende onde ele está para se localizar.
Porque depende da transferência, eu sei com quem eu estou falando. Introduçãozinha simples, rápida. É a psicose. Agora a gente começa a brincar sério, né? Porque quando a gente fala de transferência, estamos acostumados à transferência na neurose, que é um exemplo que eu trouxe. Então vamos lá. O que é o psicótico, né? Imagine que o psicótico é uma pessoa que, assim como todo mundo, projeta e se defende. Então nós temos um mecanismo de defesa muito interessante chamado eu, chamado identidade. A identidade é como se ele fosse um contorno em volta deste ser que lhes fala, que separa eu do mundo em que eu existo. E imagina que no psicótico este contorno falhou e essa separação não se fez e o mundo desabou para dentro dele. Então, uma das leituras muito interessantes do que é a psicose é que o psicótico ele vê e ele se relaciona com a gênesis do real. Os neuróticos se relacionam com as fantasias, com a projeção, com o passado, toda a identidade, toda a memória são histórias muito bem contadas, articuladas com as fantasias, com os desejos, os medos. Isso ajuda a construir o psicótico, isso desabou. E ao desabar, essa identidade foi reconstruída às pressas. Lembrando, a identidade, nesse caso, conceito do Fábio Herman, separa o eu do mundo. Quem que faz isso na psicose? O delírio, tá? E quando você está com o psicótico, qual o lugar que você está ocupando? O que o psicótico espera de você? Primeiro que ele espera ser acreditado. Ele espera que você acredite nele. E por que ele espera que você acredite nele? Porque o psicótico fala a verdade. Ninguém fala mais verdade do que o psicótico. Aliás, isso faz parte da história da psiquiatria. O primeiro hospital psiquiátrico não foi feito para tratar, foi feito para isolar os psicóticos, porque a verdade maciça incomoda. Então foi uma maneira de proteger os não psicóticos dos psicóticos desta verdade invasiva. Se o real invade o psicótico te invade com o real, tá? Se você tiver um segredo, se você quiser, você tem algum amigo e você quer saber se ele está escondendo um segredo de você, leva um psicótico, ele vai sacar. Se tiver numa rodinha de 10 pessoas, uma pessoa estiver secretamente paquerando outra, o psicótico vai sacar. Não é porque tem poderes, é porque o psicótico ele percebe o real de um jeito que nós não percebemos. A defesa que nós temos, ele não tem. E isso angustia. Então, um exemplo, né? Isso está muito teórico. Eu lembro de um paciente psicótico, delírio de ouvir vozes, que num primeiro momento ele atribuiu a espíritos. Então, os espíritos estão falando e eles estão me invadindo, porque não é um espírito educado, sabe? Ele entrava e começava a falar, disparar. E eu lá no consultório, ouvindo, resolvi entrar. Aí a gente já tá na transferência. Perguntei para ele: os espíritos estão aqui hoje? Ele falou: estão. O que eles estão falando? Aí ele olhou pra mim e falou assim: o espírito falou que você tá cansado. Eu olhei pra ele e falei assim: esse espírito é bem intrometido, né? Ele falou que o espírito ficou bravo e foi embora. É um pequeno recorte. Ele falou uma verdade. Você tá cansado. Eu tava cansado nesse dia mesmo. Eu gostei de ouvir isso? Não.
Porque quando eu tô com um paciente, eu não quero que ele veja que eu tô cansado, se eu não tô cansado, se eu tô alegre, se eu tô triste. Não é pra lá. Então, ele me desnudou. Eu devolvi. Não devolvi assim o desnudar, né? Eu devolvi a verdade. Esse espírito invade, né? Ele é intrusivo. Ele enche o saco, né? Esse espírito aí não tem muitas papas na língua, não, né? Ao mesmo tempo que ele ficou um pouco incomodado, o espírito ficou incomodado. Lógico que não é um espírito, né? Mas outro exemplo muito interessante. E aí depois a gente conclui, né? Esse eu tava na psiquiatria, um paciente internado, e ele me falando assim, né? Nós estamos vigiados. Nós estamos sendo vigiados, estamos vigiando. Todos esses prédios ao redor estão olhando para nós. A gente estava em Pinheiros, bairro de São Paulo, um bairro assim de um dos bairros metro quadrado mais caros de São Paulo, vai. E nós estamos vigiando. Nós estamos estudando, nós somos cobaias. Estávamos sentados na frente dele, eu rapidamente me joguei no chão e me escondi embaixo da janela. Eles estão vendo a gente então? O paciente arregalou os olhos assim, assustado, ele olhou pra mim e falou: Não, não, não. Isso é tudo da minha cabeça, não tem nada. Ninguém tá olhando a gente, não. Fica tranquilo, fica calmo. Aí ufa. Eu levei, sentei e a gente continuou a conversar. Continuamos. Não era uma sessão, era uma conversa, mas nestes dois movimentos, então, quando você está falando com o psicótico e você está no delírio psicótico, ele quer um lugar que ele seja acreditado, porque ele está falando a verdade. E quando você mergulha no delírio, você entra nessa verdade e acaba de alguma forma mostrando para ele o que é o delírio também. O quanto que aquilo que ele vive choca. Isso dá pequenos insights, sabe? Um tratamento desses levaria muito tempo, levaria anos para você conseguir insights e gradualmente você vai dando ao psicótico essa possibilidade de percepção, de criar pequenos núcleos neuróticos, sabe? Para dar uma organização para permitir uma qualidade maior de vida. Então seria mais ou menos isso. Espero ter respondido a pergunta. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, dúvidas, sugestões, algum tema, quem sabe aqui no quadro. Muito obrigado e até a próxima.